Graça e paz, estamos mais uma vez em vivo, nesse novo ano 2021, nesse janeiro maravilhoso, depois de alguns meses, né, pelo menos 2 meses, que eu fiquei fora quase das redes, apenas nos cultos, né, cuidando muito da voz. Eu tive um problema sério na garganta, quase operando assim, de urgência, mas graças a Deus estamos aqui de pé e já podemos ver os nossos primeiros internautas aí. Paz do Senhor, Graciela, paz, Alicia. Bom, estamos na segunda edição do nosso seminário online, em português, amém? Então vou tentar falar um pouquinho mais devagar. Faz um tempo já que eu estou fora do Brasil, mas o Senhor me trouxe esse desafio de poder estar ministrando esse seminário online. E nós estamos na nossa segunda edição. A primeira edição nós falamos sobre o chamado missionário e tudo que envolve, né, as atribuições do missionário, como descobrir o chamado, qual a nossa relação com Deus para a gente poder descobrir o nosso chamado, né? Quando se trata de missões, a importância que nós precisamos entender da renúncia. Hoje nós vamos vendo na nossa segunda edição, vamos nos focar no líder de missões, já quando a pessoa entendeu qual é o seu chamado, começou a trilhar e assumiu o seu chamado, e hoje foi convocado por 2 razões. Acontece esse ficar como líder de missões, né? Ou porque o seu pastor, o seu líder, identificou esse chamado na sua vida e te convocou para você começar a colocar em prática e se descobrir você mesmo, né? Então coloca você, depois de um tempo de serviço, né, de conversão, de acompanhar o seu caminhar, então você é convocado, como no meu caso fui, para poder estar assumindo o departamento de missões. Ou você teve a experiência de receber essa convocatória da parte do Senhor, então você começa a se aproximar do departamento e acaba se envolvendo, acaba sendo, após o serviço, após o acompanhamento da equipe, acaba sendo convocado para você assumir. O Senhor faz um remoliço santo, como fez comigo em outras ocasiões, né? Então nós vamos focar isso, a nossa edição, segunda edição do seminário online de missões, no trabalho do departamento, né? Como é que eu assumo o departamento, como é que eu encaro isso e como é que se desenvolve o trabalho nisso. Então vamos focar também no planejamento anual, num planejamento estratégico, e após essa planificação vamos falar um pouquinho a respeito do líder do departamento com o missionário no campo, a importância que a gente tem que ter, entender da gente como líder do departamento de missões numa congregação, numa igreja local, com alguém que esteja no campo, de preferência alguém no seu ministério, né? Sempre a gente deve priorizar os missionários que estão já no nosso ministério trabalhando. Se você não souber, então você procure se informar. Às vezes, ministérios grandes como o nosso, que tem igrejas, congregações em várias regiões do Brasil, então de repente você não conhece uma outra região e não está por dentro do que está acontecendo, que realmente tem. Eu me lembro que quando eu cheguei em Brasília, por exemplo, numa das nossas regiões, algumas pessoas se aproximaram de mim para manifestar essa alegria de saber que eu estava indo ao campo. Eles não sabiam que a gente tinha um missionário indo ao campo, então a partir dali começaram a se conectar, né, com esse trabalho. Eu não sabia, por exemplo, que eu tinha dentro do nosso ministério um missionário que estava indo nas tribos do Amazonas, né, para evangelizar, que estava fazendo um belo trabalho lá. Com o tempo eu fiquei sabendo dos nossos queridos missionários que foram lá para Benjamin Constant, né, bem longe na região de Manaus, acho que é fronteira com a Colômbia, né? Então aí eu comecei a me envolver, né, a me involucrar com essa informação dentro do nosso ministério, e após eu ficar por dentro, eu comecei a ter contato com alguns missionários em outros países. Mas é importante que nós
devemos ter a conscientização da nossa igreja de se involucrar, de se envolver com o trabalho missionário no campo. Vamos então fazer uma pequena apresentação. Eu já me apresentei na primeira edição, mas eu vou fazer um pequeno resumo da minha experiência, da minha experiência no campo, da minha trajetória, para você ter uma noção de quem é a missionária Leila, né? Então eu me converti no sul da Argentina, na igreja Caminhos do Sul, através do instrumento de Deus, a querida Andrea Coronel, que está lá servindo, hoje é mestre na palavra. Eu fico muito feliz pela semente que ela lançou na minha vida, né? Eu me batizei, foi na igreja Sara Nossa Terra, do Bispo Francisco, né? Lá no ano 2000, olha, se passou tempo já. O meu primeiro curso de obreiros foi na Chama do Avivamento com o pastor Francisco de Assis também, o pastor Francisco. Ali eu comecei a estudar o seminário, né, teológico, mas o meu primeiro cargo de líder foi na Igreja Batista Vale de Bênção, o ministério que estou servindo até hoje. Foi no ano 2006, né? E debaixo da liderança do ministério do pastor Daxon Lira, o pastor Daxon Francisco Lira, mais um Francisco, né? Francisco vem acompanhando o meu ministério desde o começo. E, para não ser diferente, o primeiro missionário que eu tive o privilégio de instruir na área de missões é o Tobias, né? O Tobias Francisco Casanova também. O Francisco está ali na minha vida me rodeando. Quando eu entendi que eu precisava aprofundar na palavra, eu iniciei os meus estudos no Seminário Teológico da Assembleia de Deus, ali na Barra da Tijuca, no Ministério Madureira. E o segundo seminário foi na Faculdade Interdenominacional, nunca conseguia falar esse nome longo, do Rio de Janeiro, através da nossa querida missionária Paula, que ela foi quem me levou até a faculdade. O terceiro seminário que eu realicei foi no Itebabe mesmo, já, graças a Deus, no nosso ministério, que na época não estava funcionando no Rio, estava sendo ministrado lá em Fortaleza, na nossa sede nacional, e eu tive a honra de conhecer, o Senhor me levou até lá, e então eu pude realizar esse seminário teológico lá em Fortaleza. Eu iniciei um outro seminário ali em Brasília, quando eu estive na missão de Brasília, mas eu não pude concluir. Eu repeti algumas matérias depois no Itebabe e eu terminei lá. Assumi o chamado há 12 anos que eu deixei tudo para seguir Jesus, literalmente. Deixei a minha profissão, deixei o meu trabalho, a minha casa e os meus projetos pessoais para poder assumir um ministério de missões, né? Já são 13 anos este ano de 2021. Aí eu fui ao campo, assumi a primeira missão fora do país. Eu assumi o Departamento Nacional de Missões quando eu retornei ao Brasil, em 2011, na nossa sede de Brasília. E o Departamento Regional, quando eu fui enviada para Fortaleza, na nossa sede nacional, lá em Fortaleza. Fui líder do grupo de missões no Instituto Canção, quase por 2 anos aqui, no período de 2 anos, quando eu retornei para a Argentina, no ano 2017, eu assumi esse departamento e eu fiquei conduzindo com a equipe, né, que formamos ali no Instituto Canção. Foi um privilégio, foi uma experiência maravilhosa. Sou hoje diretora do Instituto Selah, né, uma organização online que eu estou formando junto na direção de Deus, né? Justamente para poder estar fazendo esses cursos online, e ali é onde a gente está elaborando esses seminários online. Eu vou deixar o link depois para você que tiver a vontade de nos acompanhar no Instituto, então possa se inscrever. Missões, este é o nosso segundo seminário, e nós vamos entrar no primeiro quesito, que é o líder de missões, né? O líder de departamento dentro de uma congregação. Como é que a gente encara esse trabalho, como é que a gente começa, como é que a gente se organiza. A primeira questão, a paz do Senhor para você, Alice Gueliane.
eu queria compartilhar desde o começo, fazendo uma retrospectiva daquilo que a gente viu na primeira edição com respeito às atribuições do missionário, né? O missionário deve, são os deveres do missionário. E diz assim, são exatamente 13 pontos. E diz, o missionário deve ter convicção do seu chamado, né? Você, não tem como você assumir esse chamado sem você ter a convicção da parte de Deus. E para isso você precisa ter um firme relacionamento com Deus no seu dia a dia, né? A certeza da sua salvação. O missionário não pode sair ao campo, não pode assumir o seu chamado sem ter a consciência, a convicção, a certeza da sua salvação. Eu já ouvi muitas pessoas perguntar para líderes se elas tinham a certeza de que elas iriam para o céu, se elas tinham até a certeza da sua salvação, e muitos deles vacilaram na resposta. Você precisa ter a certeza da sua salvação, é fundamental para você poder enfrentar as lutas que trazem qualquer ministério, né, na obra de Deus nessa terra. Então, manejar bem a palavra, todos esses quesitos que vão sendo relatados na atribuição estão no nosso manual de departamentos da nossa igreja. Você, com o seu ministério, deve se envolver com o que já foi constituído na sua igreja, e eu posso compartilhar, você não sendo da Vale de Bênção, para você agregar a sua instrução, né? Então, manejar bem a palavra é um dever de todo soldado de Cristo, né? Não apenas restrito a um líder de departamentos, porém, quando você assume uma liderança, você precisa ter isso como um dever, né? Como uma obrigatoriedade sua. Você deve cobrar isso a você mesmo. Não podemos ser obreiros da casa do Senhor sem saber manejar a palavra de Deus. E para isso você tem que ter vida com ela, né? O seu devocional, você precisa se reorganizar se é que por acaso isso ainda não está firme na sua vida. Vida de oração. Revestido do poder de Deus. Deve ir ao campo sempre debaixo da direção de Deus. Preste muita atenção às atribuições do líder de missões. Hoje o nosso foco é no líder de missões, né? Entender a renúncia total. Isso que eu estava falando no começo. Você precisa entender que sendo um missionário de Deus nessa terra, você precisa estar aberto a você se soltar, abrir mão de tudo, né? A renunciar aos seus quereres, aos seus desejos, aos seus prazeres, porque verdadeiramente o Ministério de Missões é um ministério que mais renúncia demanda, né? Você precisa estar solto, livre na mão de Deus para Ele poder lhe conduzir. Você precisa entender a renúncia total e ter conhecimento do campo missionário. E eu vou continuar lendo até o fim, porque isso a gente vai ir falando através do seminário. Entender o dever que nós temos pelo amor às almas perdidas. Se a gente não tiver isso bem forte no nosso coração, a gente deve trabalhar antes de sair ao campo. Não é pecado você não ter desespero ou paixão ou esse amor forte pelas almas. Se você não tiver e você já descobriu esse chamado, meu filho, minha filha, em nome de Jesus, ore, Deus lhe dará. Ore, peça a Deus para encher o seu coração de amor pelas almas perdidas, porque você vai ser traído, você vai se decepcionar, você vai se frustrar com as pessoas, mas se você não tiver o entendimento e o amor de Deus por cima de tudo no seu coração, você mesmo vai ser pedra de tropeço no seu ministério. O seu coração precisa estar cheio do amor de Deus para ser capaz de perdoar as traições, para ser capaz de relevar muita coisa, muita carência, muita limitação da humanidade, né? Então a gente precisa entender que as pessoas são falhas, nós somos falhos, e se a gente não for verdadeiramente um amante das almas, a gente não vai poder se conduzir como Deus deseja, né? Está disposto a dar a vida por uma alma. Entender, nós precisamos ter uma fé inabalável. Isto quer dizer que, independente dos fatos que venham a acontecer, a gente precisa ter foco
a gente precisa entender a quem está servindo, para onde vai, qual é o propósito na sua vida e qual é o seu chamado. Se a gente tiver isso convicto, se a tua fé estiver firme, se você recebeu o chamado do Senhor para ir para a África, você vai na certeza que Deus vai prover lá, né? Se você tiver um chamado de Deus para viver fazendo missões dentro do seu país, Ele vai te conduzir em vitória se você estiver realmente entendendo a necessidade de firmar sua fé cada dia, consumindo a palavra de Deus, amém? Então, entender o tempo de permanência no país para onde você for enviado, isso também é de extrema importância. Você precisa entender. E isso, a gente, com a experiência, vai desenvolvendo essa sensibilidade com um relacionamento permanente com Deus. É Ele quem te diz quando você vai para um lado, quando você deve sair daquele lugar. Eu me lembro quando eu estava no Rio, que eu assumi a primeira missão fora do Brasil, e o Senhor deixou bem claro que já era o tempo de sair. Eu estava trabalhando na Rocinha, né, na favela, e eu me lembro que eu estava super já adaptada, né, àquele trabalho. Lá no começo foi um choque para mim, que eu nunca tinha pisado a favela, né, mas aí eu fui trabalhando, fui me envolvendo, fui me adaptando, e eu realmente não pensava sair daquele trabalho, daquela ação social, e eu já estava dando aula para as crianças lá. E eu me lembro que um dia o Senhor disse que já era tempo de sair e tinha que ser rápido. Me lembro que eu ouvi sua voz e eu fiquei muito atenta. Eu não entendia por quê, porque o trabalho que eu estava realizando lá era realmente importante, né? Mas eu obedeci. E na semana seguinte, a minha saída, foi que começaram as invasões na Rocinha, né? Eu me lembro que a polícia parava qualquer um que fosse, de qualquer... Não precisava ser... não tinha características. Era até estranho, né, que uma pessoa estrangeira estivesse ali, é suspeita. Então, eu me lembro que eu senti o livramento de Deus naquela hora. Então, você precisa entender realmente quando é o tempo que você deve permanecer. Eu me lembro que ele me mandou para a missão em Brasília, e eu fiquei 1 ano e meio, e o meu pastor, ele falava assim: eu vou cortar suas asas, missionária. E eu ficava rindo, né? Porque por um lado eu gostava do amor que meus pastores manifestavam pela minha vida, e aquilo era um bálsamo para o meu coração, né? Eu já tinha passado muita luta na primeira missão, muito desprezo, muita perseguição, muita humilhação. Então, quando eu me senti recebida na igreja de Brasília, abraçada, amada, aquilo estava sendo muito bom para mim, né? E eu me lembro que o pastor, muito casamenteiro, né, ele falava para a esposa dele, para a pastora, que eles iam arrumar um marido para mim, para eu ficar em Brasília e tal, e que tinha que parar esse negócio de ficar viajando de um lado para outro. E quando eu comecei a entender, a pensar que aquilo fosse de Deus, eu comecei a abraçar aquela ideia, comecei a me iludir com a ideia de ficar em Brasília, o vento começou a soprar. O Senhor começou a falar para mim, mandou jejuar. Eu fiz um jejum de 21 dias, fiz o jejum de Daniel. Depois eu fiquei 3 dias no jejum de pão e água, e eu falei: mas por que o Senhor está me fazendo jejuar, Pai? E Ele disse assim para mim: se prepare, porque nós estávamos indo para passar o aniversário, né, comemorar nosso aniversário ministerial lá em Fortaleza. E o Senhor disse assim para mim, para eu me preparar, porque eu não iria apenas a passeio como os outros, mas eu iria a trabalho. Eu achava, na minha inocência, que seria para ir pregar nas nossas igrejas que a gente tem lá em Fortaleza, né? Mas chegando lá, houve um remoliço tremendo, muito grande, e através de uma doença da mãe do nosso pastor, o Senhor me fez ficar, né? Os nossos pastores presidentes me convocaram para eu ficar cuidando. Eu sou terapeuta, né, na área de reabilitação, e
fisioterapia, então eu fiquei cuidando da mãe dos nossos pastores, e foi uma experiência tremenda, mas ele já tinha avisado para mim que era o tempo de sair. Só que eu não sabia que eu iria ficar em Fortaleza, né? Às vezes a gente não entende o obrar de Deus, né? Às vezes ele fala uma frase e a gente não entende como é que vão acontecer os fatos, né? Eu penso nas minhas experiências e eu penso nas pessoas que estão na Bíblia. Quando José recebeu a promessa, os sonhos, né, com as estrelas se curvando diante dele e tal, com o sol e a lua, né? Ele não imaginou que os próprios irmãos queriam vender ele, que ia maltratar ele, né? Eu estou convicta que ele nunca imaginou, depois de ter aquele sonho, que ele seria escravo, que ele ficaria preso, que ele ficaria servindo ao chefe do cárcere, né? Então, assim, o mais importante nem sequer é entender tudo que Deus quer nos dizer, né? Mas apenas ouvir a sua voz e obedecer. Esse é o firme fundamento que a gente deve ter na nossa vida ministerial. Se relacionar com Deus todo dia, aprender a ser sensível à voz dele para poder obedecer. Apenas isso. Nós somos servos, né? Então esse é o nosso dever. Então, o missionário deve dedicar tempo para a formação de obreiros locais, estudar e aplicar os diversos meios para evangelizar no país que for enviado. É muito importante que a gente possa entender que quando a gente é focado por Deus para um ministério de missões, o nosso objetivo principal é ir e a gente implanta com o objetivo de ganhar almas para o reino, organizar o corpo de Cristo naquele lugar e levantar obreiros, né? Capacitá-los, instruí-los, como um dia a gente foi, para poder eles continuar a tocar a obra. Mas na questão do líder de missões, acontece da mesma maneira. Você precisa, como primeiro, e aí a gente vai no planejamento, né? A gente falou sobre as atribuições do missionário. Você precisa, como líder de missões, hoje o nosso foco é esse, você entender que a sua visão deve estar focada no departamento de missões, no funcionamento daquele departamento. Você precisa realizar um planejamento estratégico. E por que eu não falo apenas um planejamento? Porque o planejamento estratégico é uma sorte de GPS. Ele faz avaliar você, a situação do departamento. Quando você assume ele, você precisa ver com quem você conta, se tem uma equipe, se não tem, se tem pessoas na igreja da qual você possa convocá-las para fazer parte dessa equipe, se você tem um lugar, um espaço físico para você guardar um possível material, se existe algum material, você precisa ter fazer essa avaliação que é prévia ao planejamento anual, né? Então, esse planejamento estratégico é um planejamento que se faz fundamentado na existência daquilo que você acaba de assumir, né? Então você vai fazer a sua avaliação, você vai poder identificar a realidade do departamento na hora de você assumi-lo, e então você começar primeiramente a identificar pessoas para lhe ajudar. Você precisa montar uma equipe de trabalho. Nunca cometa o erro de querer ou pretender trabalhar sozinho. Nós não fomos chamados para trabalhar sós. Nós fomos convocados por Deus para formar parte, fazer parte do corpo de Cristo. Então, a partir dessa base, a gente tem que entender que a gente não foi chamado para trabalhar sozinhos. Nem sequer quando a gente assume a convocatória para ir a outros países, para fazer missões, a gente também precisa entender que não é trabalhando sozinhos. Missões não se faz sozinho. Eu tenho conhecido, eu falei isso também na primeira edição, tristemente eu tenho conhecimento de vários missionários de várias situações, né? Uns que foram enviados pelo ministério e lá no campo se desligaram do ministério,
por diversas razões. Alguns porque alguém ofereceu uma igreja lá no local, na cidade onde eles estavam fazendo a missão, ou outros porque se decepcionaram com a falta de envio de recursos da igreja local, né? Então, você precisa entender que existe um trabalho organizado que deve ser executado. Se a sua igreja local está falhando no envio de recursos, isso não quer dizer que você deva sair da sua igreja. Amém? Muito menos se você não tiver isso da parte de Deus. Não dê um passo em falso sem consultar o Senhor. Não dê um passo. Por que será um passo em falso? Amém? A gente precisa entender que nós somos falhos, que na igreja existem pessoas falhas, que você às vezes cria expectativas do que vai acontecer, que são suas próprias expectativas, né? Às vezes não quer dizer nem, não aconteceu nem que lhe prometeram, mas às vezes lhe prometeram, ou os seus líderes, ou a igreja teve a intenção de apoiá-lo de alguma forma, isso não foi possível. Pelos erros dos outros, nós não podemos justificar os nossos. Se a gente tem a certeza da parte de Deus, por isso que eu falei no começo, é imprescindível a certeza dos seus chamados, a convocatória da parte de Deus por cima de tudo, por cima de qualquer coisa. Eu me lembro quando a minha pastora no Rio, ela me convocou a deixar um pouco de lado a minha profissão, foi antes de assumir o chamado missionário mesmo. Ela estava me chamando para renunciar um pouquinho à minha vida boa que eu estava tendo no Rio, para me dedicar um pouco mais ao ministério, assumir a secretaria e poder entender que eu ia receber um salário mínimo, né? Eu já tinha minha empresa, então eu ganhava acima de R$3.000 por mês. Era um pequeno empreendimento, né? Eu já tinha montado a minha escola de massagem, de reabilitação, e então eu ia ter eu estava tendo um desafio na frente, né? E eu me lembro que ela me disse: eu não vou lhe garantir que você vai ter o mesmo sucesso financeiro que você está tendo agora na sua empresa, mas eu lhe garanto que o sucesso na vida espiritual, o sucesso na presença de Deus, você vai ter com certeza, porque Deus não deixa passar por alto aqueles que decidem ouvir a voz dele e segui-lo, né? Então, realmente foi o que aconteceu. Eu tenho vivido experiências na presença de Deus tremendas e incomparáveis com qualquer coisa que eu tenha vivido nesse mundo antes de conhecer a Deus, antes de assumir o meu chamado também, né? Então, a importância que nós temos de entender que existe um planejamento que deve ser focado na situação real da nossa... do momento em que a gente assume o departamento. Talvez você já assumiu ano passado, talvez você já tenha um tempo no departamento de missões, mas hoje você não sabe mais o que fazer. Como é que eu encaro esse ano, depois da pandemia? Como é que eu faço? Faça uma avaliação, olhe ao seu redor, veja com quem você conta, mesmo que seja uma pessoa. A palavra já nos diz que é bom que a gente vá de 2 em 2, para que se um cai, o outro possa segurá-lo, né? Então, não tem a ver essa questão de montar uma equipe com que você tenha uma multidão. Não, às vezes a gente tem 1, 2 pessoas, né? É grande a seara e poucos os trabalhadores, então a gente tem que ter essa noção. A maioria das vezes a gente vai contar com pouca gente, mas você precisa observar e ser consciente. Às vezes a gente não faz essa avaliação e a gente está desperdiçando o talento dos outros porque a gente não está vendo que está aí disponível, a gente não vai até lá, não convoca. Então, faça primeiro essa convocatória, monte a sua equipe e juntos venham sentar para poder orar juntos, para poder estar buscando Deus, para você fazer um jejum em equipe, para consagrar esse departamento, para poder entregar nas mãos de Deus, para poder buscar da parte de Deus as estratégias. E juntos vão começar a orar, a buscar, a ler a palavra, a jejuar juntos e a começar a pensar num planejamento anual estratégico para o departamento. E quando eu falo de um planejamento, então eu já estou entrando no segundo quesito, que é o planejamento, né?
E eu queria que você preste atenção, porque realmente a gente precisa entender que como é que se realiza um planejamento. Vamos lá, então. Eu fiz aqui um pequeno esboço do que é um planejamento estratégico para a gente poder entender um pouquinho mais a diferença com respeito a um planejamento anual normal. Eu, por exemplo, quando eu faço um planejamento anual, eu penso no departamento, a primeira coisa que eu penso, que você deveria pensar nos eventos que acontecem na sua igreja, para você poder colocar no seu calendário anual os eventos mais importantes, congressos, aniversário do ministério. Você precisa colocar esses eventos mais importantes no seu calendário de departamento, para você não chocar com outras datas, né? Lembrando que estamos falando do líder de missões e do trabalho para esse líder dentro do departamento, como deve ser realizado. Então, eu pensando num planejamento normal, eu vou pegar um calendário anual e eu pensando assim, basicamente no que a gente tem de datas importantes. Nós temos o congresso de senhoras, temos o congresso de missões, temos o congresso de jovens, temos o congresso de louvor, né? Então essas datas eu já preciso procurar. O que eu fiz esse ano aqui na Argentina? Eu entrei em contato com o nosso secretário nacional ali na nossa sede nacional em Fortaleza, e eu solicitei a ele me enviar as datas dos aniversários das nossas igrejas, pelo menos das igrejas sedes nas regiões, né? Na região norte, na região nordeste, na região sudeste, na região central. Eu pedi para ele me enviar esses dados, né, das datas mais importantes. O nosso aniversário anual do ministério, né? Então, eu também pedi para algumas regiões me enviarem as datas dos congressos de missões, né? Os congressos mais importantes que existem no calendário. A nossa festa de Israel, por exemplo, é um evento ministerial, né, que atinge todo o ministério em todas as regiões. Então a gente teve que ter essa informação. Eu não sei como funciona o seu ministério, a sua igreja, mas você precisa se inteirar daquilo que acontece no seu ministério. Então o primeiro que você vai realizar então é colocar essas datas antes de você sentar com a sua equipe para pensar como realizar o planejamento anual estratégico desse departamento. A segunda coisa que eu penso agora, já localmente ou regionalmente ou nacionalmente, com respeito ao departamento de missões, né? Nós temos a liderança nacional de missões, nós temos os pastores que estão responsáveis, né? A nossa querida pastora Cláudia, o pastor Walker, que estão em Manaus, na região de Manaus, e eles já estão com a data do nosso Congresso Nacional de Missões, né? Eu preciso ter essa data no meu calendário local. Eu preciso ter agora todos os eventos que se referem a missões. O Dia Internacional da Bíblia, coisas assim que eu preciso ter, eu preciso colocar. Porque uma vez que eu coloco, que eu arquiteto o meu calendário com as datas que realmente devem ser importantes, não podem ser esquecidas pelo Departamento de Missões, ali eu posso ter uma semana. Nós trabalhamos aqui no Instituto Canção com a Semana do Missionário, né? O Instituto Canção tem a Semana de Missões, e eles trabalham em todas as escolas do Instituto Canção, mundialmente falando. Eles juntam recursos para enviar para a escola que tem na África, que todos os institutos bancam, né, financeiramente, apoiam, patrocinam os estudantes que tem na África. Então, existem semanas de missões. A gente pode falar de algum evento internacional, como os que costuma fazer a Chocum, né, as diferentes organizações de missões. Mas a gente precisa se informar primeiro e depois começar a arquitetar esse calendário anual. Quando eu já coloquei as datas mais importantes do meu ministério e do que se refere ao movimento de missões mundialmente falando, então a gente vai entrar no nosso calendário local. Na Igreja Batista Vale de Bênção, ministério no qual eu sirvo, nós temos por costume uma doutrina da igreja que é
o último domingo do mês, separá-lo para fazer o culto de missões. Então ali a gente costuma separar uma oferta que é direcionada a missões especificamente, né? A maioria das igrejas utilizam isso para as missões locais, e sempre que surgem novos movimentos, como agora, por exemplo, nós estamos esperando algumas notícias dos nossos líderes nacionais para saber de alguns, por exemplo, eles já lançaram um projeto de Casa de Paz no ano passado, Projeto Jerusalém, que já está funcionando no Brasil todo e que nós já implantamos aqui na Argentina, né? Então esse é um projeto missionário que visa estar trabalhando nas casas com as famílias. Tem tudo a ver, né, nesse ano que a gente passou de pandemia. Então isso, a gente se adaptar, porque a gente pode fazer um planejamento anual hoje e de repente entrar num ano que pode ter alguns isolamentos novamente por alguns rebrotes, e a gente ali tem que trabalhar a adaptação. Você precisa ser maleável para você entender que não pode se frustrar porque algum evento não aconteceu. O mais importante é que você se organize, né? Você não pode querer projetar algo a futuro ou um crescimento do departamento sem você se organizar, sem você planejar, sem você avaliar a situação da sua igreja, do seu departamento. Então, então agora vamos falar com respeito ao planejamento estratégico. O que é? Planejamento estratégico é o processo de elaborar a estratégia de uma organização e definir como ela pode ser alcançada. Em outras palavras, você tem que reconhecer a sua situação atual e fazer uma projeção de futuro, né? Isto é, aonde você deseja estar daqui a alguns anos, ou daqui a um ano, ou daqui ao final do mandato da liderança que você assumiu. Então, é uma visão de longo prazo que prevê mudanças que ajudem a diferenciação da situação do seu departamento. É muito importante que você possa entender que funciona como um GPS. Eu vejo onde estou e eu marco o objetivo, da onde eu quero chegar, e então dali, desses 2 pontos, eu vou definir a rota. Essa seria a minha estratégia, o meu planejamento estratégico. Eu vou definir a melhor rota que eu considere, junto com a minha equipe, para poder alcançar esse alvo, né? Eu espero estar sendo clara. Como funciona então? Eu coloquei assim: o planejamento estratégico funciona como um GPS. Você primeiro precisa construir um consenso sobre onde quer ir para então calcular uma rota até o destino. Não dá para planejar uma rota sem saber aonde ir, mas também não dá para ir sem planejar uma rota, né? E se no caminho uma rua estiver interditada, será necessário desviar e recalcular a rota. Aquilo que eu falava, a gente não sabe o que vai acontecer nesse ano, né? Mas já tem várias ameaças de novos isolamentos. A gente não sabe, mas a gente precisa pelo menos criar essa estratégia. E se no meio do caminho alguma rua se fechar no meu GPS, eu preciso recalcular e ver como eu marcar uma nova rota, ou dentro da rota que eu marquei, como é que eu entro novamente nela, né? Como é que eu posso continuar? A gente precisa estar muito aberto às mudanças, não deixar de dar sustento ao planejamento pela rigidez dele, porque se acontecer mudança eu vou me frustrar e não vou continuar trabalhando, mas também eu preciso ser moldável para poder me adaptar às situações, né? Então, agora vamos ver. Eu dividi esse planejamento estratégico em 7 pontos. O primeiro, por exemplo, exige esforço organizacional contínuo. Uma vez que eu traço essa rota, eu preciso estar trabalhando nela de contínuo. Eu não posso dizer: pronto, eu marquei os cultos mensais de missões todo último domingo do mês e esperar no domingo para fazer esse culto acontecer. Não, eu preciso trabalhar durante o mês para buscar informação, para convocar as pessoas, para ver se eu tiver algum convidado especial que possa chamar atenção, né, com respeito a missões, de preferência alguém que tenha experiência no campo, que tenha algum testemunho do trabalho missionário para compartilhar com a igreja,
ou eu mesmo fazer uma pesquisa, entrar em contato com missionários no campo, começar a acompanhar, eu posso fazer uma entrevista com alguém da sua experiência, da sua trajetória, mas eu preciso fazer esse trabalho durante um mês, né? Durante um mês eu preciso estar orando pelas almas, orando pelo departamento, estabelecendo jejuns com a minha equipe, involucrando a minha equipe para trabalhar junto comigo, convocar para estar nos reunindo semanalmente para a gente poder discutir quais ideias envolva a sua equipe, né? Que eles possam participar, que eles possam se sentir úteis também, porque senão você sozinho vai ficar sozinho, né? É muito importante envolver o corpo técnico. Então, existe esse esforço organizacional contínuo. A sua equipe tem que saber que você está ligado com o departamento, que você está não apenas preocupado, mas se ocupando dele, né? Se ocupando de cada coisa, de cada ponto, de cada detalhe. Você precisa estar orando, ligado o tempo todo com o departamento que você assumiu. Requer leitura compartilhada da organização e do ambiente. Para o planejamento estratégico dar certo, é fundamental que todos tenham acesso às mesmas informações e estejam vivendo a mesma história. Isso significa estabelecer uma visão comum sobre os problemas e objetivos do departamento, proporcionando às pessoas uma perspectiva diferente e completa sobre o papel delas dentro dessa organização. Você precisa se comunicar com a sua equipe constantemente, de forma clara, e compartilhando com elas todo o processo evolutivo desse planejamento. Precisa ter contato com a sua equipe constantemente e compartilhar a informação do departamento, do que envolve o trabalho deles e o seu trabalho, e precisa estar o tempo todo avaliando e reavaliando esse trabalho feito, esse trabalho realizado. Então, pressupõe uma vantagem competitiva. O que a gente está falando? No caso de organizações, quando eu vi esse ponto, planejamento estratégico, um dos pontos falava que colocava esse título, né? Pressupõe uma vantagem competitiva. Aí eu falei, mas o que quer dizer isso? No caso de organizações sem fins de lucros, porque no estudo do planejamento estratégico foca com respeito às empresas também e com respeito às organizações sem fins lucrativos, e dizia assim, estava dando esse exemplo, diz, pode-se transformar a leitura da vantagem competitiva no atingimento de um propósito. Por exemplo, uma entidade filantrópica que cuida de crianças órfãs pode ter como propósito colaborar para o desenvolvimento pessoal e profissional dessas crianças, educando-as e inserindo-as na sociedade. Por exemplo, nós temos esse projeto no Ministério de levar o evangelho às tribos de Manaus, né? Então, a ideia era que eles pudessem conhecer a palavra de Deus, e houve todo um trabalho desenvolvido para atingir esse objetivo, né? Então, quando este pastor apresentou o missionário dentro da nossa convenção, isso provocou no meio da gente um ânimo, uma vontade de poder estar realizando projetos que fossem de impacto, como tinha feito, do mesmo jeito que esse projeto tinha impactado em nós na convenção quando foi apresentado, né? Então, quando a gente faz um belo planejamento estratégico, a gente consegue provocar, se a gente visar no trabalho local, a gente consegue provocar e animar os outros departamentos a despertarem para estar trabalhando e realizando projetos, se envolvendo mais com as coisas da obra, com o departamento no qual estão trabalhando. Pessoas que estão sem se involucrar, quando recebem um projeto de impacto, elas se animam a se envolver com o trabalho na obra de Deus, ali na sua igreja local. Então, quando fala que pressupõe uma vantagem competitiva, está falando disso, que quando a gente coloca um propósito, um alvo para atingir, a ideia é que seja algo realmente de impacto, mas que algo que não seja impossível, né? Que a gente
a gente, por exemplo, não tem recursos para sustentar a missão local e quer mandar um missionário na África e quer receber, mas a gente não tem como. Pode até ser sustentável, né? Mas você tem que estar firme dentro do que você tem da realidade. Por isso que é muito importante essa avaliação da realidade do departamento quando você assume. Mas que o seu projeto ore, busque de Deus, converse com a equipe, fale com seus pastores, esteja em contato sempre. Não faça nada sem consultar seus pastores, não queira inventar de fazer surpresa. A gente se deu muito mal com algumas surpresas que achava que ia alegrar o coração do pastor e ele ficava como é que se diz hoje? Está falando a palavra em espanhol, meu Deus, ficava puxando os cabelos desesperado com as ideias que a gente tinha. Então é muito importante que você, e principalmente quando é jovem, que está cheio de ideias, né? Que a gente consulte todo o tempo com os nossos pastores. Nós já estamos 9 horas da noite e eu quero fechar com pelo menos com as principais características do planejamento, né? Então, falamos dessa competição saudável, né? Que quando a gente pensa no trabalho na igreja, a gente tem que focar uma competição saudável. É o provocar quem não está se envolvendo a se envolver, a fazer parte do corpo, a viver o sobrenatural, a conhecer mais de Deus, a quem não saía para evangelizar, quem não se animava a fazer coisas além do básico de ir no culto e assistir o culto e voltar para casa, que possa dar um passo a mais. Não é aquela competição para humilhar os outros, para estar zombando dos outros. Não dê lugar ao diabo na obra de Deus, amém? Eu já vi tristemente, nós tivemos que uma vez cancelar a premiação da nossa festa de Israel, tirar toda a competência, não teria mais primeiro lugar, segundo lugar e tal, porque a última experiência que teve tinha tido até briga entre as barracas, entre os irmãos, entre as congregações. Foi triste aquilo. Então, o conselho diretor avaliou e entendeu que seria melhor não fazer competição. Então, tiramos as premiações, né? E foi incrível porque aquela festa foi tão saudável. A gente respirou um ar de família tão bonito. A gente pode compartilhar de uma forma. A gente resgatou a essência desse trabalho, né? Da nossa festa. Então, é celebrar, não é estar criando ou dando lugar ao inimigo dentro da obra de Deus. Nós precisamos vigiar muito. Então, é uma competência saudável que edifica a igreja. Então, também o planejamento estratégico traduz a estratégia em iniciativas concretas. A formulação de uma estratégia é a opção do que a organização precisa fazer para atingir a visão de futuro esperada. Essa formulação é demonstrada por apenas temas e objetivos estratégicos que estão conectados e juntos traduzem a estratégia em iniciativas concretas. As iniciativas, por sua vez, nada mais são do que ações, os projetos e os programas que serão executados para transformar a organização. Então agora, quando a gente traçou a meta, quando a gente avaliou o começo, a realidade, então a gente precisa começar a ver, a conversar, a discutir junto com a equipe quais seriam as possíveis ações, quais seriam os projetos, quais seriam os programas que poderiam ser executados para alcançar esse alvo. Avaliar cada um deles, colocar no papel. Coloque no papel. A nossa pastora sempre fala, coloque no papel, não deixa tudo no ar. Vai captando as ideias. Você, como líder, precisa ouvir e escrever. Tá? Não esqueça o que a sua equipe vai lhe compartilhando. Dê muito valor à sua equipe. Involucre, escute e leve em conta. Amém? Integra todas as camadas da organização. A construção da estratégia deve ser feita a muitas mãos, pois todos são afetados pela estratégia e afetam a estratégia de alguma forma. O planejamento estratégico pode ser um instrumento para unir todos os colaboradores em prol de um propósito comum, ou seja, a visão de futuro desejada pela organização.
Integrar significa compor um cenário de união e ajuda mútua, em que existe espaço para crescimento, pertencimento e aprendizagem. Não importa o quão bom esteja o seu planejamento estratégico, se as pessoas não compreenderem e desejarem fazer parte do seu plano, ele está fadado ao fracasso. Esforços de muitos líderes, né, gestores, quantos até pastores que têm gerado, não tem gerado valor à sua equipe, não tem conseguido êxito, no sucesso no seu trabalho. Então, envolva cada uma das pessoas da sua equipe, delegue tarefas específicas, seja claro na comunicação e acompanhe. Amém? Então, uma das características é que este planejamento estratégico conduz a uma visão de futuro com o seu lucro, né? Então, uma visão de futuro e o propósito é o propósito que uma organização pretende atingir em um tempo predeterminado. Um propósito precisa ser válido, factível, interessante e difícil. Vamos tentar deixar claro isso rápido. Válido é algo que traga benefício para a organização, seja apropriado para o momento que o negócio vive e pertinente para o desenvolvimento desse departamento. Factível é um bom propósito precisa ser executável e não uma sentença de fracasso. Nada é mais desapontador e frustrante do que uma meta impossível a ser cumprida. Então, nós precisamos ter bom senso, né? Interessante, as pessoas precisam acreditar no propósito e sentir desejo de contribuir para que ele aconteça. A ausência de motivação prejudica a conquista do propósito. Você precisa realmente ter uma boa estratégia para você poder chamar a atenção também da igreja e você envolver as pessoas para poder estar colaborando de diversas maneiras. Não fique apenas com a sua equipe, envolva a igreja, envolva o seu ministério, envolva outras igrejas também, vai além dos seus limites, amém? E difícil, a última característica, se atingir o propósito fosse fácil, ele não precisaria de um planejamento, não é mesmo? Então pense em algo que seja diferente, desafiador, mas não impossível. Aquele exemplo que eu dei na África, quando a gente não consegue fazer missões no mesmo bairro, na mesma cidade que a gente está congregando, né? Que seja algo, e comece com coisas locais, comece com coisas regionais e depois se estenda a outras regiões. Quando você tem um ministério como o nosso, que tem várias regiões, que tem igrejas fora do país, então que o seu planejamento envolva essa interação com essas outras congregações, com a possibilidade, por que não, de você estar realizando intercâmbios com as congregações do seu ministério. Vigia, tenha muito cuidado e sempre comece trabalhando dentro do seu ministério, em cumplicidade com os seus pastores, com os líderes nacionais e regionais, principalmente do Departamento de Missões. Amém? Então, quase chegando na reta final, pronto, tem a ver com isso que acabei de falar. Com a questão de você fazer também esse mapeamento do seu ministério e saber, ficar por dentro, conhecer o trabalho missionário que já existe no seu ministério. Você precisa se envolver com os outros missionários que já estão em outras regiões, né? Entre em contato, procure saber, pergunte para os seus pastores, veja nos Facebook da igreja, trabalhe junto com os seus pastores e veja através deles como entrar em contato. Não passe hierarquias, respeite o seu lugar, respeite o lugar dos seus líderes e trabalhe com ordem e decência. Mas não deixe de ter contato principalmente com os missionários que estão no campo, dentro do seu ministério. Primeiro a gente começa por casa e depois Deus vai abençoar cada obra que a gente for encarar nesse mundo, até porque foi uma ordem, é um desejo dele, ele respalda quem assume o chamado, quem escuta a sua voz e o segue. É muito importante que a gente possa entender que quem nos convocou é o Senhor. Então a primeira ordem vem dele. Quando a gente escuta a sua voz e o segue, a gente entende qual é o nosso lugar e o nosso propósito nessa terra.
Fale com Deus todo dia, fale com seus pastores, tenha comunicação aberta com a sua igreja, seja claro, seja vigilante, para não estar fazendo você confusão quando você quer, na verdade, poder produzir. Peça, busque a Deus os dons do Espírito Santo, domínio próprio, seja como Deus quer que você seja. E simplesmente se renda ao querer a vontade de Deus, para que você possa ser bênção nessa terra. Eu já fico por aqui e eu quero te agradecer por você ter me acompanhado nessa segunda edição do Seminário de Missões. Se você quiser colaborar com o nosso ministério, é só entrar em contato. Nós vamos passar os dados das contas, onde você possa estar nos ajudando financeiramente. Nós estamos já com 3 trabalhos aqui na Argentina, missionários, um na capital, o outro no interior de Buenos Aires, e o terceiro que nós acabamos, é a nossa bebê mais recente, no estado de Santa Fé. As nossas missionárias já estão lá e nós realmente estamos muito felizes em fazer a obra de Deus. Temos passado por provações, sim. Aquele que pensa que não sofrerá aflições nesse mundo se engana, não conhece a Bíblia. Deus nos adverte que no mundo teríamos aflições, mas que não nos preocupasse, porque realmente Ele já venceu o mundo e nele nós somos mais que vencedores. Lembra, a convocatória é para toda a igreja. Romanos 10 nos fala a respeito da importância da confissão de fé, de escutar a voz de Deus, de confessar o nome do Senhor para que sejamos salvos. E ele faz uma expressão de alegria, ele deixa bem claro quão bom e agradável são os pés daqueles que anunciam, que trazem as boas novas. Que você possa ser um daqueles que é visto pelo Senhor com olhos agradáveis, com prazer, dizendo assim: quão bom é ver aqueles que chegam anunciando as boas de salvação. Que Deus te abençoe e te guarde, e que faça resplandecer o rosto, no seu semblante, a luz do Senhor resplandeça sobre ti, e você possa ser um guerreiro no meio do seu exército e se levantar como missionário nessa terra. Deus te abençoe e até a próxima edição. Na terceira edição a gente se vê. Muita paz.